Olá, eu sou Josiana Souza e você está em mais um programa Caixa Preta. Hoje nós vamos falar de inteligência emocional, de constelação familiar e de como você pode lidar com tudo isso. Às vezes a vida nos golpeia, às vezes tão forte que a gente vai para o chão e nos perguntamos até se vale a pena se levantar. Uma palavra cruel, uma traição inesperada, uma perda. E quando você está ali, quebrado, quebrada, e você vê outras pessoas atravessando tempestades, às vezes ainda piores, e se mantendo firmes, serenas, inteiras, você se pergunta: o que elas têm que eu não tenho? Por que elas conseguem aguentar tudo e eu desmorono com tão pouco? A diferença não está na intensidade da dor que elas enfrentam, está em como elas processam essa dor, em como se relacionam com suas emoções, na força que construíram internamente para não se quebrar diante de cada adversidade. E essa força tem um nome: inteligência emocional. Não é algo místico, não é um dom que as pessoas nascem, né, recebem na hora do nascimento e você ficou fora dessa fila. É uma habilidade que você pode desenvolver, pode ser fortalecida, pode ser treinada. Hoje você vai descobrir não apenas o que é ser forte emocionalmente, mas principalmente como se tornar essa pessoa, como desenvolver a capacidade de atravessar o inferno sem se queimar completamente, como sentir tudo sem se afogar em nada, porque ser forte emocionalmente não é deixar de sentir, é aprender a navegar nas suas emoções sem ser arrastado por elas. Existe uma diferença brutal entre reagir e responder. E essa diferença define se você é emocionalmente forte ou emocionalmente frágil. Quando algo te acontece, quando alguém te machuca, quando a vida te decepciona, você tem duas opções: reagir ou responder. Reagir é automático, é explosivo, é quando você grita, chora, ataca, se fecha, sem pensar. É puro instinto, é pura emoção, né? As emoções no comando. Responder é consciente, é quando você sente a emoção, reconhece que ela está ali, mas escolhe não agir. Não nega o que sente, não reprime, mas também não deixa que essas emoções tomem as rédeas da sua vida. As pessoas emocionalmente fortes são aquelas que desenvolveram essa capacidade de responder ao invés de apenas reagir. Elas sentem raiva, claro que elas sentem tristeza, medo, frustração, mas não agem desde esses lugares. Elas criam um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço mora a liberdade de escolher quem você quer ser naquele momento. E como você desenvolve essas capacidades? Começando pelo mais básico, conhecer suas emoções. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não sabe nomear o que está sentindo. Eu pergunto para alguém: o que você está sentindo? E a resposta é: eu não sei, é uma coisa ruim. Eu não sei nomear essa emoção, né? Se você não sabe nomear o que você está sentindo, isso é vagueza emocional. E quando você não sabe nomear o que sente, não tem como você controlar isso. É como tentar dirigir um carro com os olhos vendados. Então, o primeiro passo para desenvolver força emocional é desenvolver vocabulário emocional. Não é apenas eu estou sentindo mal, eu estou frustrada, eu estou decepcionada, eu estou com raiva de mim mesma, estou ansiosa, sobre o futuro, estou magoada, pela indiferença. Cada emoção tem um nome. E quando você nomeia, você cria distância. Você deixa de ser aquela emoção e passa a ser você experimentando aquela emoção. Você não é a raiva, você está sentindo raiva. E essa diferença muda tudo. Porque quando você é a raiva, você age desde ali, a partir dessa raiva. Você agride, destrói. Mas quando você está apenas sentindo raiva, você pode observar, se perguntar: por que eu estou sentindo isso? O que disparou isso? O que essa raiva está tentando me mostrar?
E as pessoas emocionalmente fortes fazem exatamente isso. Elas não fogem das suas emoções, elas não negam as suas emoções, mas elas também não são escravas delas. Elas as usam como informações, como bússola interna que mostra o que precisa ser ajustado, né? O que precisa ser curado, o que você está enfrentando. Outra característica fundamental das pessoas emocionalmente fortes, elas não são vítimas profissionais. E isso é importantíssimo de entender, porque existe uma epidemia de vitimização hoje em dia. Todo mundo é vítima de alguma coisa, vítima da família, vítima do sistema, vítima do ex, vítima do chefe, vítima da sociedade. E eu não estou dizendo que as pessoas não sofrem coisas reais, né? Que não existe injustiça, abusos, violências, existem sim, mas existe uma diferença entre reconhecer que algo ruim te aconteceu e fazer disso a sua identidade. A pessoa emocionalmente frágil se agarra ao papel de vítima porque ser vítima te dá uma coisa favorável, que é te isentar da responsabilidade. Se você é vítima, nada é culpa sua. Você não tem que mudar, você não tem que crescer, você só tem que culpar, né? E tem gente que passa a vida inteira assim, culpando seus pais, culpando o seu ex que traiu há 10 anos atrás, culpando a empresa que demitiu, culpando. E enquanto você está culpando, você está estagnado, estagnada, porque a culpa te mantém olhando para trás, para o que foi, para o que te fizeram. Quando você olha para trás, não consegue caminhar para frente. Quem é que consegue andar para frente olhando para trás? Vai cair, né? No primeiro buraco que aparecer. A pessoa emocionalmente forte reconhece, sim, isso me aconteceu, foi horrível, foi injusto, eu não merecia. Mas depois pergunta, e agora? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou usar essa experiência para crescer, ao invés de me destruir? Vê a diferença? Não é negação, não é fingir que não doeu, é escolher não ficar presa ali naquela dor. E tem mais: pessoas emocionalmente fortes sabem colocar limites. E isso é revolucionário, porque fomos ensinadas, especialmente nós mulheres, que colocar limite é egoísmo, que amor é sacrifício, que bondade é dar tudo de si sem esperar nada. E o resultado? Mulheres exaustas, vazias, ressentidas, dando, até não ter mais nada para doar. E depois se perguntando por que ninguém me valoriza. A pessoa emocionalmente forte entendeu algo crucial. Você não pode dar o que não tem. Você não pode amar os outros mais do que a si mesmo. Se você não se amar em primeiro lugar, você não pode cuidar dos outros se não cuidar de você mesma. Não, sabe, aprender a dizer não. Ela diz não, não quando não pode, não quando não quer, não quando algo viola os seus valores ou a sua paz, e isso não é egoísmo. Isso é autopreservação, é inteligência emocional. Porque quando você não tem limites, as pessoas vão te usar até te esgotar. Não necessariamente por maldade, às vezes simplesmente porque você permite, porque você nunca disse até aqui. Chega. Então as pessoas acham que podem seguir e seguem, até que você explode ou se apaga. E aí é tarde demais, né? A pessoa emocionalmente forte não chega nesse ponto, porque ela vai colocando limites desde o início, com gentileza, com firmeza e sem culpa. E outra coisa, pessoas emocionalmente fortes não dependem emocionalmente de ninguém. Elas amam, querem companhia, apreciam relacionamentos, mas não precisam de alguém para se sentirem completas. Não entregam a sua felicidade nas mãos de outra pessoa, porque elas entenderam algo fundamental: ninguém pode me completar.
você já é completa, né, você já está completa, ninguém mais pode fazer isso por você. Então, quando elas estão numa relação, estão porque querem, porque desejam, não porque precisam desesperadamente. E isso muda completamente a dinâmica, porque quando você não precisa, você não aceita qualquer coisa. Você não fica em relacionamentos ruins por medo de ficar sozinha. Você tem padrões, você tem critérios, você se valoriza. E as pessoas sentem isso, sentem que você não está disponível para qualquer coisa, né? Que não aceita migalhas, não aceitem migalhas. É como estar numa mesa, num banquete e ficar embaixo catando as migalhas. Você merece mais. Ou que ou a pessoa te trata bem, ou você vai embora, né. Pessoas emocionalmente fortes fazem isso. E isso não é arrogância, isso é amor próprio, é força emocional. Agora, vamos ao que realmente interessa. Como você desenvolve essa força emocional? Porque até agora eu te mostrei como é uma pessoa emocionalmente forte, mas você quer saber como que você se torna essa pessoa, não é? E a resposta tem etapas claras. A primeira etapa, autoconhecimento profundo. E quando eu digo autoconhecimento profundo, eu digo realmente profundo. Não é aquele autoconhecimento superficial de fazer um teste de personalidade na internet. É o autoconhecimento doloroso de olhar para as suas sombras, de olhar para você, olhar para a sua intimidade, olhar para os seus padrões destrutivos, para as suas feridas não curadas, para as coisas sobre você que você prefere não ver. Porque todos nós temos partes nossas que não gostamos, comportamentos que permitimos mesmo sabendo que nos faz mal, né? Reações que temos e depois nos arrependemos. E pessoas emocionalmente fortes, foge dessa parte? Não. Nega essa parte? Não. Esconde? Não. Projeta no outro? Não, né? E nem fica: "Não, eu não sou assim, isso aí não é para mim, a culpa é do outro, foi a situação". Não, elas pegam a responsabilidade para si, elas assumem e a partir dali elas desenvolvem algo diferente. A pessoa emocionalmente forte olha, encara, reconhece: "Sim, essa parte existe em mim e eu preciso aprender, eu preciso entender por quê, de onde vem, do que isso se alimenta e como fazer, para sair dessa situação, né. Você se observa, você vira um cientista da sua própria vida. Você começa a prestar atenção. O que me dispara? Em que situação eu perco meu controle? Com que tipo de pessoa eu tenho mais conflitos? Que padrões eu repito nos meus relacionamentos? Quando eu me sinto insegura, né, o que me acalma? O que me fortalece? Você faz essas perguntas, você responde essas perguntas com honestidade. Você escreve, porque escrever traz clareza. Quando você está só na cabeça, só no mundo mental, fica confuso, fica nebuloso. Mas quando você coloca no papel, você vê os padrões, você vê as conexões, você entende. E esse entendimento é poder, porque você não pode mudar o que você não reconhece, né? Segunda etapa, você aprende a regular suas emoções, a regular, regular as emoções não é reprimir, não é fingir que não está sentindo, é sentir completamente, mas sem, ser dominada pelo que sente. Existe uma técnica muito simples, mas poderosa para isso, a técnica da onda. Quando uma emoção forte chega, ao invés de, tentar bloquear ela ou agir desde ela, você trata como se fosse uma onda. Você permite que ela suba, você sente a intensidade crescendo, você respira, observa, não luta contra ela, porque tudo aquilo que você resiste, persiste.
Então você deixa a onda subir, atingir o pico e naturalmente descer. Porque toda emoção, por mais intensa que seja, tem um ciclo, né? Ela sobe, atinge o pico e desce. O problema é que a maioria das pessoas, no momento em que essa emoção está subindo, fazem uma de duas coisas. Ou tentam reprimir, e a emoção fica presa dentro de si, causando estragos, ou age impulsivamente desde o pico da emoção e destroem tudo. A pessoa emocionalmente forte faz diferente. Ela surfa a onda, sente ela subir, essa emoção subir, mantém a respiração, observa, espera o pico passar e só depois, quando a intensidade baixou, ela decide como agir. E isso muda tudo, porque as pessoas, né, porque as piores decisões da sua vida, provavelmente você tomou no pico de uma emoção intensa. Mandou aquela mensagem, disse aquelas palavras, tomou aquela atitude e depois, quando acalmou, aí foi que você pensou: "Meu Deus do céu, por que que eu fiz isso? Por que que eu agi dessa maneira?" Porque você agiu do pico, né. Terceira etapa, você constrói suporte emocional interno, e isso também é crucial, porque muitas pessoas buscam suporte emocional só fora, no parceiro, na amiga, na mãe, na terapeuta. E suporte externo é importante, claro que sim, mas se você, depende totalmente dele, você está vulnerável. Desenvolver, a sua própria capacidade de se apoiar é fundamental, desde acalmar a si mesmo a se fortalecer. Como? Criando recursos internos. Pode ser através de uma meditação, de escrever, de caminhar na natureza, de ouvir música que te acalma, de um mantra que te centra. Cada pessoa vai ter a sua ferramenta, mas o importante é que você tenha e que você saiba qual é a sua ferramenta. Quando eu estiver caindo, eu tenho isso aqui dentro de mim para me segurar. Eu não dependo totalmente de fatores externos. Eu tenho minha própria base. E isso é um divisor de águas. Responsabilidade emocional significa minhas emoções são minhas, não são causadas por você. São minhas respostas ao que você fez. E existe uma diferença gigante entre essas duas coisas. Quando você diz, você me deixou com raiva, você está dando poder para o outro. Você está dizendo que o outro controla o que você sente. Mas quando você diz, eu estou sentindo raiva em relação ao que você fez, você assume a responsabilidade. Você reconhece, eu é que estou no comando. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo e eu posso escolher como lidar com isso. Isso não significa que o outro não fez algo de errado. Talvez fez, mas você se recusa a dar a essa pessoa o poder sobre o seu estado emocional. Você mantém o seu poder. Quinta etapa, você desenvolve tolerância à frustração. Porque uma das maiores diferenças entre uma pessoa emocionalmente forte e outra frágil é essa capacidade de tolerar a frustração. A pessoa frágil desmonta, desmorona quando as coisas não saem como ela esperava. Quando tem que esperar, quando não consegue o que quer, na hora que quer. E vivemos numa época que reforça muito isso, né? Tudo é instantâneo. Comida chega em minutos, mensagens são respondidas em segundos, entretenimento infinito e imediato. Então as pessoas perderam a capacidade de esperar, de tolerar o desconforto, de lidar com o não. E isso as torna emocionalmente frágeis, porque a vida não é instantânea. A vida tem frustrações, tem espera. E se você desmoronar toda vez que uma coisa não sai do jeito que você quer, você vai viver desmoronando. A pessoa emocionalmente forte treinou a sua capacidade. Ela sabe esperar.
sabe lidar com a incerteza, sabe que nem tudo está sob o seu controle e está em paz com isso. Sexta etapa, você limpa o seu passado. E aqui é onde muitas pessoas travam, porque carregamos tanto lixo emocional do passado, tantas mágoas, tantos ressentimentos, tantas feridas não curadas, e esse lixo pesa, te deixa lento, te deixa lenta e mantém olhando para trás. E quando você está carregando todo esse peso, não consegue avançar. Então você precisa limpar. Limpar significa perdoar, não pelos outros, mas por você. Perdoar não é dizer que não te fizeram algo, mas sim escolher deixar isso para trás, escolher não carregar mais isso. Eu solto e isso é libertador. Quando você solta, fica leve. Você tem energia para o agora, para o futuro, não para ficar remoendo o que já foi. Porque você pode fazer tudo o que eu disse até agora e ainda assim sentir que falta algo. Que existe uma fragilidade emocional dentro de você, que você não consegue explicar. Uma sensação de vazio, de não pertencimento, de estar sempre no lugar errado, de repetir as mesmas coisas, os mesmos padrões, sem entender o porquê. Aqui é onde Bert Hellinger e as constelações familiares entram. Porque Hellinger descobriu algo revolucionário. Muitas das suas emoções não são suas. Muita da sua fragilidade emocional não vem da sua história pessoal, vem do seu sistema familiar, dos emaranhamentos que você herdou sem saber, das lealdades invisíveis que você carrega. E enquanto você não resolve isso na raiz sistêmica, você pode desenvolver todas as técnicas de inteligência emocional do mundo e ainda assim vai se sentir frágil, porque você está tentando fortalecer algo que está desconectado da fonte. Deixa eu te explicar. Hellinger observou que pessoas emocionalmente frágeis frequentemente estão emaranhadas em dinâmicas familiares não resolvidas. Talvez você esteja carregando a dor não processada da sua mãe. Talvez você esteja repetindo os padrões de sofrimento da sua avó. Talvez você esteja inconscientemente representando alguém que foi excluído do sistema familiar. E quando você carrega tudo isso, como é que você vai ser forte? Não tem condições, né? Você está carregando o peso de gerações. Você está vivendo emoções que nem são suas. Você está presa em lealdades que te enfraquecem. Por exemplo, se sua mãe foi emocionalmente frágil, se você viveu como, né, se ela viveu como vítima, se ela nunca desenvolveu força, existe uma lealdade inconsciente que te faz repetir isso, porque no fundo você sente que se você for forte, você for bem-sucedida, se você for feliz, você está traindo ela, você está mostrando que era possível. E isso gera culpa, e é uma culpa inconsciente. Então, você sabota a sua própria força, a sua própria felicidade para se manter nesse lugar de lealdade. Ou talvez alguém na sua família foi excluído, um filho que morreu, um parente que foi rejeitado, um segredo que nunca foi revelado, e aí você, sem saber, está representando essa exclusão. Você se sente excluído, você não se sente forte, você está carregando o destino de quem foi excluído. E a solução não está em mais técnicas de autoajuda, está em olhar para o sistema familiar, em incluir quem foi excluído, em honrar quem veio antes, em reconhecer: eu tomo a força da minha mãe, exatamente como ela é, eu tomo a força do meu pai, exatamente como ele é. Eu deixo o que é deles com eles, eu tomo só o que é meu. Porque quando você faz esse movimento de honrar suas raízes, de tomar seus pais sem julgamento, de dar um lugar para todos no sistema, algo extraordinário acontece. A força começa a fluir. A força que estava bloqueada por gerações começa a chegar até você. E você não precisa mais construir tudo isso sozinho. Você tem acesso à força de toda a sua linhagem, de todos que vieram antes de você, de todos os seus ancestrais que sobreviveram para que você estivesse aqui hoje.
E essa força é muito maior do que qualquer força individual que você poderia desenvolver sozinho, sozinha. Então, se você sente que fez tudo certo, leu vários livros de inteligência emocional, fez várias práticas técnicas de autoconhecimento, de autoajuda, de inteligência emocional, mas ainda assim se sente frágil, talvez o problema não esteja em você. Talvez esteja no sistema. E talvez você precise fazer um trabalho de constelação familiar para ver o que está oculto, para entender os emaranhamentos, para se liberar do que não é seu e tomar a força que é sua por direito. Porque você merece ser forte, você merece ter acesso a toda a força da sua linhagem, você merece não carregar mais o peso de gerações. E quando você limpa isso, quando você restaura a ordem no sistema, tudo muda. Você não é mais aquela pessoa que desmorona com qualquer coisa. Você se torna alguém que pode atravessar tempestades e permanecer de pé. Não porque você é de pedra, mas porque você está conectada com algo que é muito maior do que você, com a força de todos que vieram antes. E essa força te sustenta, te fortalece, te permite ser vulnerável sem ser frágil, te permite sentir tudo sem ser destruído por nada. E isso é a verdadeira força emocional. Não é blindagem, não é insensibilidade, é conexão com suas emoções, com suas raízes, com sua força ancestral. E quando você tem isso, ninguém pode te quebrar. Porque você não está sozinho, não está sozinha. Você nunca esteve. Você tem gerações inteiras te apoiando, te fortalecendo, te dando força para ser quem você é. Então aqui está a verdade completa. Desenvolva inteligência emocional. É fundamental. Essas técnicas são muito importantes, mas principalmente, olhe para as suas raízes. Esse foi mais um programa Caixa Preta. Obrigada pela sua audiência.